Olá, esse é o Universo Criativo e eu sou Susan Soares. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Eu fiz um vídeo semana passada com Dani Góes, uma grande amiga que também é do Silo da Noite, e vou deixar aqui para vocês o vídeo. Conversando num papo assim bem interessante sobre a prosperidade, nos âmbitos das finanças, também com os aspectos da espiritualidade, do autoconhecimento, né, de olhar para as nossas crenças. Então fica o convite para vocês assistirem esse vídeo. Estamos aqui na Confeitaria Colombo, trocando uma ideia sobre prosperidade. E aí, no meio dessa conversa, a Dani falou sobre o podcast dela, né? Foi que falou, acho que a gente tem que conversar de tempos em tempos sobre prosperidade, a Dani trazendo a perspectiva dela, dos conhecimentos dela, de finanças, que é muito precioso para o nosso dia a dia, na prática. Assim como também os meus conhecimentos sobre espiritualidade, sobre crenças, sobre limpezas, expansão de consciência, também é importante. E aí a gente está aqui percebendo como, quer dizer, para além do como, porque a gente já conversa muito, né, Dani, sobre fazer um workshop, sobre fazer imersões, quem sabe retiros, falando sobre prosperidade, trazendo na prática, né, das ferramentas que a Dani tem, que contribuem com a vida dela, dos clientes dela, dos mentorados dela, e eu com as pessoas, com os meus clientes, com os meus alunos, com as pessoas que eu já facilitei aqui de jornadas. Então, assim, o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Então, aí eu criei o podcast com essa ideia de convidar as pessoas incríveis que eu conheço para realmente falar, porque cada conversa que eu vou, cada café que eu vou, cada momento que eu vou, eu falo, meu Deus do céu, tanta coisa que a gente tem de conteúdo, tanta coisa que a gente sabe, tanta coisa que pra gente é tão comum e pra gente é assunto do nosso café. Muitas pessoas estão se debatendo com isso. E eu, durante muito tempo, fui uma dessas pessoas. Sim. Por não ter acesso a essa informação, né? Então, essa é a ideia. Isso que você está falando da prosperidade, podia ser até um quadro que eu fico pensando. De tanto... Às vezes eu crio um volume grande de ideias e no final não ponho nenhuma em prática. Então, às vezes é melhor eu ter um podcast só e dentro dele criar um quadro, tipo assim, hoje é o programa, uma segunda, cada 15 dias, ou a primeira segunda-feira do mês, lançar um assunto de prosperidade e a gente fazer e falar sobre o tema. Mas a ideia até dos geradores de poder, para mim, ele sempre foi de prosperidade, assim, de ser um lugar onde você fala de como você gera esse poder que gera essa prosperidade, porque no final das contas a gente pode criar um outro nome, sei lá, poder da prosperidade, enfim. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós somos os geradores, nós somos quem gera, nós somos as pessoas que são capazes de gerar esse poder e gerar essa prosperidade. Nós somos esses co-criadores desse mundo, né? E sem a gente assumir esse papel de geradoras, né, quando a gente espera que alguém nos dê o poder, quando a gente espera que alguém traga pra gente, que isso venha de alguma forma, de fora pra dentro, a gente vai ficar a vida inteira esperando. Às vezes é uma coisa que vem de dentro pra fora. E não é de dentro de fora, porque, sei lá, o universo maior é como se fosse assim, é como se, pra mim é uma sensação de tipo assim, é esse despertar interno que faz essa coisa transbordar e que a gente começa a gerar isso. Mas a gente tem essa própria capacidade de geração, ela mora dentro de nós, quando a gente entra em contato com ela. É quase isso, entendeu? Sei sim. Então estamos aqui conversando sobre as possibilidades de como ofertar isso para vocês que vão vir contribuir nessa troca financeira, mas também para aquelas pessoas que vão receber através do canal do YouTube Universo Criativo, através do Instagram da Dani. Sim, eu, Dani Góes. Do meu Instagram, susan.soares.eu da nossa arte, da nossa expressão, da nossa beleza, né? E esse poder que a Dani fala, né? Eu cheguei aqui conversando, né? Dani, faz parte também desse meu poder pessoal, né? Meu arquétipo é do mago, é o arquétipo do tudo é possível, né? E
gosto muito de falar sobre o Kim, e quem não sabe vai dar uma olhadinha por aí, sobre a Lei do Tempo. Nós duas somos do Kim da noite, né? Eu sou Noite ressonante. a Dani é noite ressonante, eu sou noite elétrica. E a noite é o Kim que fala sobre sonhar e fala muito sobre abundância. Então, essa dupla aqui maravilhosa, eu falo que é uma dupla maravilhosa, que a gente está se encontrando pessoalmente pela primeira vez. A gente criou esse momento, né? Rio de Janeiro, gente. Sim. A Dani Pós-pandemia, né? A gente conheceu num momento em que estava todo mundo quietinho, né, na sua casa. A gente participou de uma jornada de autoconhecimento bem profunda juntas, aprendemos muito uma com a outra e continuamos aprendendo diariamente, sempre que a gente pode trocar, e a gente percebeu que tem esse movimento, né, de que nós escolhemos criar algo juntas. No ano passado a Dani me chamou para esse projeto, né, que ela já tem uma mentoria sobre prosperidade. Eu estou fazendo agora uma jornada com uma mesa multidimensional arturiana sobre prosperidade também. E aí, ano passado ela me fez esse convite e eu falei assim, ok, eu sinto que é para ser, mas no ano que vem é agora, 2023. Chegou, né? Chegou. E as cartas dizem, né? As cartas dizem. A gente abriu, né? Os pêndulos Então, dizem, os guias, os seres dizem. Então, assim, estamos parindo esse projeto para nós, em primeiro lugar, que faz parte da nossa jornada de vida, né? Viver essa abundância, dançar na abundância e transbordar para a humanidade. Então, vocês fazem parte disso, porque faz parte da nossa essência. E uma coisa legal, né, gente? Enfim, para quem não conhece a gente, entra lá, né, nos nossos Instagrams e tal, né? A Susan é uma mulher incrível. E a nossa jornada tem muito a ver com essa coisa da autenticidade, quem a gente realmente é. Eu passei muito tempo assim, nossa, mas até que ponto, né, falar de dinheiro, correr atrás de dinheiro, buscar dinheiro, né, vou falar de abundância no mundo tão escasso, né, tanta gente precisando de tanto, às vezes você começa a pirar. E eu já fui e voltei várias vezes nesse lugar, de falar, será que isso é realmente importante, né? Sei lá, o amor é mais importante que o dinheiro. A gente começa a entrar numas piras, assim, umas coisas que não é sobre isso, sabe? E eu demorei muito tempo para compreender e sentir realmente essa coisa do propósito, sentir como, né, da noite ressonante, o quanto para mim o que me move não é questão de dinheiro ou não, é questão de prosperidade, é questão de abundância, é questão de você se conectar com a fonte, com a essência. Sim, tem tudo a ver com amor e tem tudo a ver com esse transbordo que ela acabou de falar. E por mais que tenha a ver, sim, no mundo material, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de materialização. E uma coisa muito legal que a gente começou a co-criar aqui dentro, né? É que a primeira coisa que existe é a palavra. Não havia nada e veio o verbo. E aí vem a palavra, e você diz. Quando você diz algo, você já está pisando, né, naquele terreno, você já está fazendo o seu compromisso, você já está afirmando o seu rezo, você está aterrando. Só que muitas pessoas nunca saem da terra para o fogo, que é a manifestação, que é essa ponte que só a ação faz. E a ação, ela é o cocriar, ela é você falar e você fazer o que você falou que ia fazer de alguma forma, e você confirmar, né, aquilo que você disse, né, digamos, em palavras e em ações, de forma que as coisas aconteçam. Então, isso me move muito, porque é engraçado que a gente começa a mover, as pessoas começam a aparecer na nossa vida, as conversas começam a surgir. E a gente chegou a comentar algumas vezes, tipo, não, vamos fazer, aquela coisa de carioca, né, gente? Vamos fazer, a gente vai marcar um dia pra gente marcar. Marcar de marcar. Bem carioca. Carioca, né? Mas aí eu costumo dizer o seguinte, não vamos fazer igual carioca não, vamos marcar de verdade, vamos fazer por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Mas tem uma coisa, deixa eu te cortar só um instantinho, que você falou do fogo, eu acho muito importante falar sobre isso, que hoje eu falei de um desses aprendizados que nós tivemos naquela jornada que nós fizemos, que é a cura está na ação, essa ação do fogo. A gente não espera os processos passarem para viver alguma coisa, a gente vive os processos e vai vivendo na ação cada agora em direção do que a gente está escolhendo. Estava contando para a Dani que eu estava travando o meu receber
por não mudar o endereço de uma ferramenta minha na internet. E agora eu estou sentindo uma expansão, uma abertura muito maior, uma leveza muito maior. Então é sobre isso, é sobre a gente perceber cada momento. E a relação com os 5 elementos também é muito importante, porque é a ação do fogo, a comunicação do vento, o aterrar, como a Adriana falou, e a fluidez também da água. E o éter, ele está permeando tudo isso, ele está envolvendo tudo isso, está ali movimentando essa força da magia, trazendo da fonte toda a inspiração para esse movimento. Vou passar a bola de volta. Sim, porque senão ela não come o doce, né? Porque a gente está aqui, né? A gente fazendo aqui uma exceção à nossa vida saudável, comer saudável em casa, a gente vê aqui, tem que, né? Essa coisa é muito importante, né? Qual é o equilíbrio entre o hoje e o amanhã, né? De aproveitar o hoje, de realmente fazer o que você sente de fazer, né? De atender um desejo da sua criança interior que estava doida para comer essa rabanada com sorvete. Gente, está um calor imenso hoje no Rio. E assim, é muito interessante porque essa fluidez, né? A prosperidade, ela é fluida, ela é algo que flui, ela não é essa coisa de parar, é um bloqueio. E a maioria das vezes a gente acha que falta não, é que tem algo para consertar, que tem algo de errado com a gente, nossa vida, por quem nós somos, que a gente tem que mudar. E muitas vezes eu vejo que, em grande parte, eu vou falar de mim, na minha jornada de autoconhecimento, grande parte eu estava tentando me consertar. Fazer algo com o fim de, tipo assim, não, eu tenho que consertar isso em mim, porque senão eu não vou prosperar, ou eu tenho que mudar esse meu jeito de ser, porque senão não vai dar certo. E muitas vezes esse forçar essa mudança, né, dessa transformação, e você não confiar, e você não entregar, e você querer fazer coisas que você não tem o poder para fazer, né? Eu acho que essa parte do mistério, a parte do integrar, a parte de confiar, ela tem que existir. Por outro lado, também não pode ser só isso. Durante muito tempo também eu fiquei na inércia, vai entregar. E vinham as oportunidades, eu nem percebia que eram oportunidades, eu nem firmava elas, eu nem fazia alguma coisa, eu nem agia. Então, e elas passavam e embora. Porque é fluido, né? Então, é muito de você saber receber quando chega. Receber sincronicidade. Perceber. Isso você só percebe quando você está tendo. E essa que é uma questão, né? O quão atento a gente está, né? O quanto adormecido a gente anda por aí, dormente, né? Assim, sem estar presente, porque está acontecendo ao nosso redor. Desconectado do próprio corpo. Sim, do corpo, da mente, da alma, do outro também, né? Do que existe ao nosso redor. E assim, uma coisa que eu sempre digo, né? Que tudo é criado em conversa, né? A cocriação, tudo é criado em palavras, tudo é criado em conversa. Em que sentido? Você tem sim, às vezes, um propósito, você sente, você inclui. Essa conversa é a primeira conversa, que é a conversa com você mesmo, que é a conversa com o divino, que é a conversa com a força maior, que é a conversa com o universo. E depois você começa a vir para o mundo material. Essa conversa com o divino é importantíssima. E ela é primeira, vamos dizer, se você olhar em uma ordem, mas só ela não move a sua vida, né? E é isso que às vezes eu vejo faltar muito aí, porque muitas pessoas, elas estão nessa conversa eterna, se aprimorando, crescendo como pessoa, uma jornada linda de autoconhecimento, de superação, mas aqui fora ela não se mostra para o mundo, né? É um medo de se mostrar, é aquela coisa da coragem de ser vulnerável da Brené Brown, cara. Nossa, é muito lindo esse livro. Qual é o nome do livro? A Coragem de Ser Vulnerável. Você conhece esse livro? Meu Deus, recomendo. No portal tem um TED, né? E a Brené Brown, ela fala muito sobre isso, né? Que quando ela foi fazer esse TED, né? Ela ia fazer um TED que era pequeno e tal, e ela estava ansiosa que era uma palestra. Quem sou eu para falar sobre vulnerabilidade e vergonha? Vários anos de pesquisa. E quando ela viu que começou a espalhar, esse TED dela é um dos mais vistos, assim, milhões de visualizações. E aí ela falou que quando ela começou a ver, ela falou, eu não vou ver
Eu não vou ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão comentando. As pessoas vão me validar nos comentários. Começou toda aquela sensação de fraude, de várias coisas que às vezes a gente acha que se sentir uma fraude é porque você é uma fraude, você começa a acreditar nisso, né? E na verdade não, é justamente o contrário. Se você está assistindo uma fraude é porque você tem um compromisso muito grande na entrega, é porque você realmente tem um espaço de vulnerabilidade, né? Mas você, apesar disso, se você se move, você tem a coragem de ser vulnerável, porque envolve um risco. Isso me lembra a roda da abundância que eu aprendi com você. Me lembra muito esse lugar da vulnerabilidade. Eu estava comentando com algumas mulheres sobre a roda da abundância, eu sempre falo de você. E aí eu falei muito sobre, essa semana mesmo, sobre a importância da vulnerabilidade, o quanto que eu estou me colocando nesse lugar, que a vida inteira, e isso acontece com a maioria das mulheres, de querer ter aquela aparência de mulher maravilhosa o tempo todo, de ser a heroína o tempo todo. Então, eu escolho ser, sim, a potência que eu sou, mas também de me permitir ser vulnerável, né? Porque imagina, eu tenho as minhas capacidades, os meus conhecimentos, mas eu tenho muita vontade de aprender os conhecimentos da Dani. E aí pensei, poxa, eu quero fazer esse curso, eu quero poder ofertar isso para os meus alunos, para as pessoas que me procuram. Mas aí o universo vem colocar a Dani no meu caminho, e se eu não me coloco no lugar de vulnerabilidade, de permitir receber e de falar, olha, não sei, mas eu conheço alguém que sabe, que pode estar junto e fazer essa parte, e vice-versa, também é lugar de vulnerabilidade. Eu reconhecer as minhas limitações físicas e comunicar para os outros a minha verdade. Eu vou poder receber apoio, eu vou poder receber conhecimento, ajuda. E aí tá o que transforma, né? A gente sai de um lugar de se sentir só para um lugar do coletivo, como você falou também, do co-criar, de fazer junto, de estar construindo uma nova realidade junto. Que é sobre isso, né? A gente está nesse planeta para, acredito eu, né? Para ser feliz e para fazer para além de mim, para fazer junto, né? Para mim não faz nenhum sentido, principalmente depois que eu comecei a estudar sobre expansão de consciência, a lei do tempo, né? O tempo arte. Para mim, hoje, perceber que a gente se soma, que a gente faz parte de uma egrégora, né? Que a gente tá para além só, né? Desse amor. O amor é por mim, por você, por todos. Então, o convite é esse, né? Para vocês virem conhecer mais do nosso trabalho, para conversar mais com a gente, fazer perguntas sobre prosperidade, do que se trata isso, né? Que realmente é saúde, é dinheiro, é comida, são os relacionamentos, é o todo dessa nossa realidade em que a gente existe. Prosperidade não é só dinheiro, não é só saúde, não é só comida, não é só alguma coisa, é o conjunto. E a gente escolhe transbordar isso, né, do que a gente está com o copinho cheio, para sempre poder transmitir e enviar para as pessoas e abrir espaço para que a gente possa também receber mais, né? E assim, isso que você trouxe é muito interessante, porque a prosperidade, né, ela é entendida muitas vezes como algo fixo, né, sei lá, algo da quantidade, do quanto você tem ou do que você tem na sua vida, né? No sentido de que, assim, uma pessoa próspera porque ela tem muitos bens, ou tem um relacionamento, ela tem saúde. É muito no ter. As pessoas acabam levando pro ter. Enquanto, né, assim, na minha visão, do que eu trago, do que a gente pratica, do que a gente olha, juntas, que a gente está aprendendo uma com a outra, é bastante a prosperidade baseada no ser. Né? A prosperidade, ela está em você ser próspero. É uma maneira de ser. Independente do quanto você tem hoje, do quanto você vai ter amanhã, independente de você ter ou não ter um relacionamento hoje, eu vejo a prosperidade como um fluxo, como, né, o próspero, né, na tradução da palavra em latim da original, é o bem-aventurado, aquele que tem sorte. E no fundo, essa sorte vem disso do bem afortunado, né? O afortunado, essa fortuna, essa boa sorte, essa bem-aventurança que você tem quando você confia e quando você move, né? E são recursos no final, e são pessoas, e são contatos, e são conexões. E é isso, assim.
E o nosso convite, né, a gente está unindo forças aqui, né, dentro tanto da terra, eu sempre fui muito, né, terra com um monte de coisa e tal, ação também. E eu sei que tem esse, né, o meu arquétipo é o sábio, né, assim, muito mais essa questão dos conhecimentos, né, de toda essa junção de várias disciplinas, de várias coisas que já vieram. E eu acho muito legal juntar com o mago, né? É como se fosse assim, a sabedoria com essa magia, com essa força do além, né? Essa sabedoria da gente escolher hoje, criar, co-criar, gerar, botar em ação para que aquilo se torne realidade, né? Fazer essa materialização. E essa materialização, essa força universal da magia, né? Que vem, parece magia, que vem a sincronicidade, é muita união de forças. A magia está em tudo, né? A magia está em tudo. E eu achei interessante você falar que seu arquétipo é do sábio. Aí a gente vai entrelaçando, vai puxando os fios, né? Eu nasci no dia do sábio, né? Digamos assim, do raio da sabedoria, que é o raio amarelo. A gente vai se entrelaçando. E eu acho interessante falar que é muito importante olhar, sim, para a área financeira, né, que a Dani vem trazendo muito esse conhecimento, né, da estrutura, né, das finanças, porque muita gente foge de olhar para isso, muita gente corre de olhar para as dívidas, de escolher olhar para o que está ali, trazendo um desespero, um sufocamento. O que eu percebi, estudando também, fiz vários cursos sobre prosperidade, sobre cocriação de realidade, e nesses cursos também puxavam esse olhar para a finança. E quando a gente olha, a gente libera também o peso e abre espaço para a fluidez que a gente estava falando. E aí, quando a Dani chega trazendo essa força, é muito importante. E eu vou fazer também aqui uma mentoria com ela, né? Já fica a dica. E eu vou trazer muito esse olhar da limpeza das crenças, né? Que vem a nível fundamental, né? Desde a barriga da nossa mãe, crença de alma, crença genética, crença histórica. Nossa, gente, isso é incrível. Sim, e tudo fica no nosso inconsciente. Então, quando nós começamos a limpar, nós vamos tirando ali as camadinhas para abrir espaço para acessar crenças que capacitam a gente a avançar. Então, é um pouquinho disso que a gente vai fazer junto, né? Exatamente. E assim, não, e é muito legal, isso que você trouxe é perfeito, porque é isso, né? Eu também, gente, claro, já fica a dica também aqui de liberar energeticamente, de trazer, né, um pouco mais do menos concreto, né? Quando você vai para o mais abstrato, quando você vai para o subconsciente, quando você vai trabalhar esses níveis mais profundos, né? Como a Susan traz, é perfeito. E eu gosto de trazer para o concreto, porque assim, muitas vezes tem coisas que você evita olhar porque você acha que é horrível, porque você acha que você não vai saber lidar. Então, as pessoas fogem dos seus números, né? As pessoas dizem que são ruins com números, quando na verdade elas só não se sentem prontas para olhar para essas coisas. Então é muito legal quando você vê, como você falou, quando você olha para a realidade, você tem uma visão que é muito pior do que é. Quando você pega e começa a encarar, você consegue lidar, você consegue criar em cima daquilo. Se você não sabe o que é, né, você não tem clareza do que está acontecendo, essa é a palavra, clareza, você não vai ter leveza para lidar. Nitidez. Muito obrigada. Olha aí, tá vendo? É muito do vocabulário, eu adoro quando tem alguém que me ajuda, né? Pra quem não entendeu, acho que vocês entenderam, não sei. Enfim, mas essa nitidez, você conseguir enxergar, né? Quando você enxerga, tudo muda, porque você consegue ver, né? E a visão permite você trabalhar e lidar. O que você não consegue ver, que é invisível para você, é um ponto cego. Se é um ponto cego, você não tem poder para poder transformar. E isso que você está falando, quando eu também trago essa questão de olhar para o financeiro, para o dinheiro, energeticamente falando, quando a gente intenciona, ok, eu sei qual é a questão, eu sei o que eu preciso, o que eu escolho resolver, você vai abrindo um campo energético para liberar, para resolver aquelas dívidas e para receber mais dinheiro, de infinitas possibilidades para solucionar aquilo ali. E para além, né? Para além.
Não, com certeza. E a gente está muito ansiosa, porque a gente está com muito carinho criando tudo isso, co-criando tudo isso. E a gente está criando isso como um transbordo. A gente cresce muito nesse processo, né, como facilitadoras mesmo, né, como pessoas que estão aqui em serviço mesmo, de que esse conhecimento chegue. E só que sem vocês, assim, sem vocês olhando, sem vocês dispostos a olhar e a vir, A compartilhar não faz também. sentido a compartilhar o nosso trabalho, né? Perde o sentido, que o sentido é esse, da gente poder compartilhar e de que essa informação chegue em quem precisa chegar. Isso chegou em você porque tinha que chegar. E como nós falamos antes, nós duas somos noite, né? Nós duas somos da abundância, nós duas somos do sonhar. E o nosso servir, a nossa existência é para a humanidade, é para além de um nicho, de um grupo pequeno. Então a gente está escolhendo fazer para a humanidade, para quem estiver disposto a acessar da nossa energia, do nosso servir, da nossa essência. Bem-vindas! Bem-vindas! E a gente esperamos vocês. Esperamos vocês presencialmente, pra gente ver. Presencialmente no Rio de Janeiro, São Paulo, se você for de algum outro lugar, Floripa, se você for de algum outro lugar do Brasil ou do mundo, nós duas temos passaporte. A gente Estamos vai. disponíveis, é isso aí. Pode levar a gente pra sua cidade que a gente não vai ficar triste. Um beijo.